Oi, gente. Trago para vocês mais boas notícias. Depois do general Braga Neto preso, não é, por atrapalhar as investigações, eu me deparei com essa notícia de que a Carla Zambelli tem agora o seu mandato cassado. O TRE de São Paulo formou maioria para cassar o mandato de Zambelli por abuso de poder. A ação foi movida por Sâmia Bonfim e tem a ver com desinformação, coisa que a Carla Zambelli realmente entende muito. Mas a parte mais interessante é que logo depois a Carla Zambelli começou a fazer um vitimismo, um coitadismo assim bem intenso, choramingar pelas redes sociais, não é? E a Carla Zambelli resolveu se comparar com a Ordem dos Templários. O negócio é engraçado. Ela resolveu se comparar com a Ordem dos Templários, uma ordem militar fanática religiosa, talvez essa seja parte da identificação, que tinha muito segredo, né? E não era nunca investigada, agia impunemente, né? Depois da reconquista cristã, né? Ela agia assim de forma absolutamente impune, uma coisa que a Carla Zambelli provavelmente gostaria de ter, né? Total imunidade, né? De investigação, né? E só tem dois detalhes que eu acho que a Carla Zambelli não se identifica muito, né? Era uma ordem que fazia um voto de castidade e de pobreza, né? Só que o detalhe é que era pobreza individual. Eles doavam todos os bens para a ordem, né? A ordem tinha o poder total. Então a ordem tinha muito dinheiro, mas vinha dos seus membros absolutamente fanáticos. Eu vou trazer isso daqui porque o negócio é engraçado, né? Assista o vídeo até o final, porque a gente vai trazer todos esses detalhes. Bem, sobre o TRE, né? O TRE de São Paulo formou maioria para caçar o mandato dela pela prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação na sexta-feira. Ela vai usar a coisa da sexta-feira, dizer que é sexta-feira 13, porque é uma coincidência histórica. O negócio é bom demais. Enfim, o placar está em 4-0. Então já tem a maioria para ela ser cassada e se tornar inelegível, né? O relator votou pela cassação e inelegibilidade de Zambelli por abuso de poder político. Ele disse o seguinte: ele argumentou que a deputada divulgou informações inverídicas sobre o processo eleitoral de 2022 e montou uma teia de desinformação utilizando redes sociais e sites para abusar dos meios de comunicação. Bem, a Carla Zambelli, nós sabemos, divulgou informações inverídicas sobre o processo eleitoral. Então, realmente isso aconteceu. Ele não está dizendo nenhum exagero aqui, né? O julgamento será retomado apenas em 2025 e ela, assim, já tem maioria, então ela vai ser condenada, né? Não é possível. Ela vai ter a diplomação cassada e tudo leva a crer, ficará inelegível pelo período de 8 anos para fazer companhia ao Bolsonaro, né? Para fazer companhia ao Bolsonaro. Enfim, além disso, a utilização de poder econômico e gasto de recursos públicos também são apontados pelo relator, né? A defesa se baseou na popularidade de Zambelli para explicar a disseminação de mentiras, né? As postagens não tiveram impulsionamento pago, disse a advogada, a tentativa de defesa, né? Há a tentativa de penalizar aqueles que possuem ideias e opiniões contrapostas da autora. Sabe uma coisa, advogada? Tem coisa que não é só opinião, tem coisa que é fato. Quer ver um exemplo? Dizer que o processo eleitoral é fraudulento e incentivar golpe de Estado, isso não é uma opinião. É uma mentira que produz uma consequência. Tipo 8 de janeiro. Sabe? Não é uma questão apenas de opinião, não. Mas, enfim, vai ter, cabe recurso, tal e coisa. Mas aí vem a Zambelli no modo coitadismo total, vitimismo extremo, entendeu? Uma coisa assim ridícula, dizendo que o julgamento na sexta-feira 13 é uma perseguição histórica. O negócio é engraçado. A deputada federal bolsonarista Carla Zambelli criticou o julgamento do TRE, que formou maioria, e disse ela: ocorreu na sexta-feira 13, número do PT nas urnas, relacionando a uma perseguição histórica. Mas o sexta-feira 13 dela não é do 13 do PT, não. Ela vai dizer, olha só o que ela diz.
É interessante coincidência desse julgamento ocorrer em plena sexta-feira 13, data conhecida pela perseguição aos cristãos templários. A data foi a data da prisão dos templários lá na França por heresia. Eles foram acusados de heresia, mas tudo leva a crer que foi porque o rei ele queria o dinheiro dos templários. Ninguém está atrás de suas posses, não, viu, Zambelli? Você não é um membro de uma ordem militar fanática, embora você se identifique com os militares e com os fanáticos, mas você não é, até onde a gente sabe, membro dessa ordem, não? E você não está sendo perseguida, não. É só a justiça fazendo o seu trabalho, sabe? Mas enfim. Zambelli também afirmou que o processo não está encerrado, mencionando um pedido de vistas, que suspendeu a decisão final. Por enquanto, a maioria está formada no sentido da minha cassação, mas isso ainda pode ser revertido com pedido de vistas. Sigamos em frente, sempre com muita fé. Muito fanatismo, né, Zambelli? Fanatismo, mentiras, desinformação, as especialidades dessa bolsonarista, né? A ação contra Zambelli foi movida pela deputada Sâmia Bonfim. Parabéns, Sâmia Bonfim. Né? Acusando a parlamentar de propagar desinformação sobre o sistema eleitoral, o relator do caso votou pela cassação e inelegibilidade, sendo acompanhado por outros 3 juízes. Né? E ele foi acompanhado pelos juízes porque as provas de que a Zambelli produziu desinformação são absolutamente abundantes. Eu acho que esse momento que nós estamos vivendo realmente é um momento que dá sinal assim de muita esperança na democracia brasileira, e dá a esperança de que aqueles que tramaram, que conspiraram, que incentivaram golpe de Estado, que aqueles que produziram desinformação, e é muito importante entender, desinformação sobre o sistema eleitoral em 2022 foi a gasolina do golpe, sabe? Foi o combustível do golpe. Foi aquilo que eles usaram para fomentar tanto o golpe do ponto de vista dos militares, que fracassou, quanto o golpe que eles queriam armar junto aos seus apoiadores mais fanatizados. Aliás, em relação aos templários, né, você tem diferenças, mas tem algumas semelhanças. Sabe qual é a semelhança? É que era gente que era fanatizada para defender de forma absolutamente sem questionar determinadas lideranças, não é? E ignorar qualquer evidência, né? Ignorar qualquer evidência e não ter nenhum tipo de punição, não serem investigados, né? Era isso que eles queriam para si, né? Então, realmente, Zambelli tem uma certa semelhança. A diferença é que, no caso do rei que prendeu os templários por heresia lá na França, né? Ele queria dinheiro. E a gente não quer dinheiro não, Zambelli. A gente só quer justiça. Justiça, sabe? Aqueles que conspiraram contra a democracia sejam responsabilizados. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador. Quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.